Tudo bom com vocês? Mais um diazinho de aula, né? Show de bola. Ixi, Maria, os cabelos ficando do tamanho do mundo, eu não tenho mais nem gel para botar. Ô, comédia. Eu já trouxe até, sabe o que, pessoal? Para botar aqui do lado, ó, meu boné. Porque qualquer coisa, eu boto o boné aqui e dá certo. O negócio tá começando a complicar. E eu não vou sair de casa nem a pau. E acabou o gel. Aí eu não sei o que eu vou fazer. Aí o Paulo vai cortar hoje. Que bom, cara. Tomara que você corte em segurança, viu? Eu não saio de casa nem a pau. Aí o povo fica, chama. Aqui onde eu tô, né? Nessa cidadezinha, tem um pet shop, né? Chama o cara do pet shop aqui para poder cortar o nosso cabelo, né? Eu digo, chamo nada. Vai ficar assim. O presidente liberou barbeiros. Liberou barbeiros, liberou salão, né? De beleza, liberou um bocado de coisa. Mas, por enquanto, isso aí não tá valendo, porque ele sabe, né, que não tá valendo. Na realidade, é uma pressão que ele tem feito para poder liberar logo da quarentena. Por quê? Porque o STF ele já decidiu que quem faz os decretos de isolamento são os prefeitos e os governadores. Então, essa história aí do Bolsonaro tá fazendo esses decretos, turma, são mais uma forma dele chatear os governadores, botar a população louca, como tá fazendo bem direitinho. Compra máquina. Pois é. Bom dia, alguém quer falar? Não, só para indicar, professor, que eu tenho vários amigos aí em Beberibe e que conhecem pessoas que talvez possam ir até onde o senhor está para fazer o corte de cabelo. Se eu quiser o Não contato. acredito. Eu quero, tu me manda? Pronto, Show, quero sim. eu vou Vamos fazer mandar assim. para o Felipe. O Felipe tem meu contato. Eu vou falar com o Felipe pelo WhatsApp para ele Pronto. passar meu Pede contato para o Felipe meu senhor e a gente número. conversa pelo WhatsApp. Fechou. Massa, Tá bom, valeu. Felipe? Show de bola. Tá bom. Tá. Tudo Porque show. tá complicado o negócio aqui. E aqui, turma, assim, as cidadezinhas, elas são alvos, né? A maioria das pessoas, ou quem pôde, saiu de Fortaleza e foi para cidadezinhas para sair da Covid, né? E o que é que acontece nesse problema? É que no início você consegue se afastar de tudo e no início não aparece Covid. A questão toda é que quando aparece, sai contaminando todo mundo. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que é de Oroz e ela foi para lá, ficou, farriou, fez o que eu olhava assim, rapaz, a gente tá em quarentena, não é férias não sei o que. E aí ela pegou e disse, não, aqui não tem caso, não sei o que. Mas deixa aparecer um, que a cidade todinha vai estar. Galera, apareceu um, imediatamente apareceu 2, na semana seguinte foi 24, eu fui olhar na segunda, tava 36, se eu não me engano, ou seja, cidadezinha, ó, do nada aparece um bocado de gente. E aqui onde eu tô, que é uma cidade chamada Parajuru, apareceram já 3. Então, para aparecer o resto, é daqui para ali. Enfim. Aí o Igor tá dizendo, eu vim aqui só para te ver, muito obrigado. Ai, mas eu acho que foi com a Bianca isso. Aí arrumei uma máquina e vou passar no zero. Pois é, eu não tô arranjando máquina. E eu tenho máquina em casa, é o que me deixa chateado de não ter trazido. Aí o Luiz tá falando, professor, compra uma máquina. Aí o Paulo, vulgo birra de criança, não sei o que é bem, mas tudo bem. A Cleide, no Ceará, o presidente está arregando com os governadores. Pois é. É desse jeito mesmo, prof. Em Cascavel tá cheio de casa, a família da minha mãe é toda de lá. Pois é um problema, Carol. Infelizmente, o pessoal não se cuida mesmo. E é médico, é um bocado de gente. Por exemplo, gripezinha. Mas, enfim. Paulo Wander, sim, eu saí de Fortaleza e vim para São Gonçalo, 250. 250 casas em 2 semanas. Olha aí, olha o Paulo. Caramba, Paulo. Cara, fica em casa, pelo amor de Deus. Aí o Pedro aqui tem 14 dias atrás um caso, agora tem 70. Olha aí, meu povo. Então, assim, não é brincadeira mesmo, não é brincadeira. E eu, sinceramente, eu tô para voltar para Fortaleza mesmo, porque lá, pelo menos, eu tenho minha casa eu adoro ficar em casa, bem estruturada, tudo. E eu não gosto muito de me expor. E aqui, como é cidade interior, e meu pai, assim, ele tá aqui também, aí vocês sabem, né, como é o pessoal mais velho, é mais teimoso. Mas, enfim, vocês são outros 500. Aí a Vitória tá dizendo assim, valeu, Igor, eu sei que foi pra Bianca, mas tudo bem, eu tomo o elogio pra mim dela. O elogio não, né, a frase. Aí a Vitória, e nos interiores, cuidados são mais precários, exatamente, enfim. Vamos lá, turma, pra gente começar a nossa aulinha, tá bom? Hoje a nossa aulinha, como eu já anunciei na terça passada, vai ser super especial. O que é que a gente está conversando hoje em dia? A gente está conversando sobre a filosofia moderna. E dentro da filosofia moderna, a gente tem
algumas principais escolas, que no material de vocês eu elenquei 6 principais escolas. A gente viu que tem a escola do existencialismo, a escola do idealismo, a escola do empirismo, a escola da questão do inatismo, o idealismo. Aí tem a filosofia política e temos também o pragmatismo. Enfim, deixa eu só desligar aqui meu WhatsApp, porque tá aqui lascando tudo. Pronto. Pronto. Aí o que acontece? A gente tem essas 6 principais escolas. Das 6, 2 a gente já viu, que é exatamente da ideia entre Platão e Aristóteles, surgiram as 2 escolas, que é o empirismo e a questão do idealismo, ou do idealismo. Que aí você pode chamar um pouco de idealismo, porque quando você for ver, na realidade, todas essas escolas, elas têm um quê de mistura, né, no final das contas. E aí a gente tem também as escolas que vocês veem na sociologia, dentro da filosofia moderna. Lembra do materialismo? De Marx, de Hegel, que a professora de sociologia conversa? Pois é. Aí, o que é que eu resolvi fazer aqui nesse momento para vocês? Nesse momento a gente vai conversar um pouco sobre a filosofia política. E a filosofia política, a parte da filosofia moderna que voltou a discutir o quê? Discutir leis, discutir virtude, discutir principalmente algo que no direito é muito famoso, que a gente chama de contrato social. E o que vem a ser o contrato social? O contrato social é como se fosse, é uma ficção, obviamente, um contrato que o povo faz com os governantes, com o Estado, e a gente cede direito para o Estado, nós povos, em troca de outros direitos. Então, como assim? A gente vai ver, por exemplo, que a Bianca provavelmente vai falar do estado de natureza, vai porque eu vi no slide dela, a gente já conversou. A gente vai ver que no estado de natureza, as pessoas podiam fazer o que quiser. Eu era livre, eu podia sair correndo nu, pelado, eu podia ir lá e matar alguém, eu podia ir lá e me vingar, eu podia ir lá e roubar, porque no estado de natureza é a lei do mais forte. Em troca de segurança, parece piada, né, o que eu vou falar agora, mas em troca de segurança, diz a gente que mora em Fortaleza, né, que é uma das cidades mais violentas do mundo, mas em troca de segurança, nós cedemos para o Estado certas liberdades. Que liberdades são essas? Liberdades, por exemplo, do Estado, só o Estado tem o direito de punir o autor dos crimes. Então eu, se for roubado, eu não posso punir quem me roubou. Você, se for roubado, se tentar lhe matar, você não pode ir lá se vingar. Vingança privada é um crime tipificado no artigo 345 do Código Penal, chamado exercício arbitrário das próprias razões. Vocês vão estudar isso em Penal 2, mas na introdução ao estudo do direito, acredito que o professor já tenha falado um pouco sobre estado de natureza. O fato é que, em troca de segurança, então, por exemplo, nós cedemos para o Estado certas liberdades. Entre essas liberdades que a gente cede para o Estado é o direito de punir, porque no estado de natureza você tem o direito de tudo. Então você pode punir, pode se vingar, mas também você pode ser punido. Também podem se vingar de você. Também pode te matar e não vai acontecer nada. Então, com isso, se estabelece um contrato entre o povo e o Estado, que é o que a gente chama de contrato social. E dentro da filosofia política, que é o que a gente está vendo agora, que a filosofia política é uma escola da filosofia moderna. Então, dentro dessa filosofia política, a gente vai estudar principalmente os contratualistas. Os contratualistas são principais 3, tem mais, né? Tem, por exemplo, Montesquieu também, que a gente não vai ver, mas são principais 3 filósofos que discutem sobre a natureza desse contrato social, sobre a origem desse contrato social. Então, como é que surgiu esse contrato social? Qual é a natureza desse contrato social? É isso que a gente vai estudar agora. E aí, cada um dos monitores ficou com um contratualista, e a gente começa hoje com Thomas Hobbes, com a Bianquinha, porque ele é o primeiro dos 3. Depois vem a Manu na terça-feira, a Manu vai falar sobre John Locke, e depois vem na quinta-feira o Felipe, que vai falar sobre Rousseau. Show? Então é isso, Bianquinha pode aparecer, eu vou desaparecer um pouco, tá, turma, aqui, mas eu estou aqui, caso vocês precisem. A Bianquinha eu vou sempre auxiliá-la, na medida do possível, do que ela pedir, eu vou anotando aqui os pontos que eu acho legal a gente conversar depois. Fiquem à vontade para perguntar a Bianquinha aqui no chat, e é isso, se precisar eu estou por aqui. Bianquinha, sala é sua, entra aí, que aí eu desapareço. Show. Oi, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Tá baixo, tá alto? Como é que tá? Avisa. Tá de boa. Tá de boa? Pois pronto. Bom dia. Eu sou monitora do Sidney, do AB, e queria agradecer o professor pela oportunidade, e vai ser muito massa. Vai ser legal.
Aula passada, o professor entrou na filosofia moderna. E a gente sabe que até hoje a gente está vivendo uma filosofia moderna. Então, a gente vai entrar no contratualismo. O contratualismo, ele tem como três pensadores, que é Hobbes, Locke e Rousseau. Eu vou dar o Hobbes, Manu, próxima aula, Locke e Felipe Rousseau, né? Eu vou colocar aqui para apresentar vocês o slide. Calma aí. Só um minuto. O contratualismo, ele tem como fundamento explicar como passou a existir o Estado e como era o homem antes de existir o Estado. Então, Thomas Hobbes, ele vai explicar de uma maneira. Thomas Hobbes, ele nasceu no ano de 1588 e morreu no ano de 1679. Calma. Como é que... era para ter botado para apresentar. Foi mal, gente. Erro de principiante. Calma. Era para ter botado para apresentar assim. Pronto. Então, ele foi um principal pensador absolutista. Ele foi matemático, teórico político e filósofo inglês, né? Ele é autor das duas obras, do Cidadão e Leviatã, que foram os mais conhecidos. E ele criou esses dois livros no período pós-renascentista. Eu falei muito para os alunos do GED como localizar a característica, as características do Renascimento ou do Renascimento. É isso mesmo. Como caracterizar. Então, a gente tem ideia de que a filosofia antiga, ela era voltada o homem no centro de tudo, o antropocentrismo. E, como a gente viu anteriormente, entrou a filosofia cristã e medieval. A filosofia cristã e medieval, ela tem como foco o teocentrismo, o Deus no centro de tudo. Então, o renascentismo é o quê? É para trazer de volta característica da filosofia antiga, que é o quê? O antropocentrismo. Então, ele foi influenciado por Nicolau Maquiavel, Aristóteles e Platão. Ele divergiu muito sobre Aristóteles. Por quê? Porque Aristóteles dizia que o homem é o zoon político, ou seja, um animal político. E com isso ele quis dizer o quê? Que o homem, ele é naturalmente sociável, ele é naturalmente político. E ele vai dizer que não, que o Estado, o Estado, ele surge de maneira artificial. Não, é isso que caracteriza os contratualistas, o quê? Eles acreditam que o Estado surge de maneira artificial. Aí aqui tem dizendo, considerado um dos principais exponentes do pensamento contratualista na filosofia política, Hobbes foi muito próximo da família real e defendeu até o fim da sua vida a monarquia. O livro principal escrito por Hobbes foi Leviatã. Beleza, vamos passar. Aqui tem suas principais ideias. As suas principais ideias é que o estado de natureza humano é como um momento de inaptidão natural para a vida social. Por quê? Porque ele vai dizer que o homem possui a essência cruel, ele é má, ele é egoísta, ele é egocêntrico. Então, ele vai explicar que a necessidade da monarquia para estabelecer a ordem entre essas pessoas, entendeu? Porque todo mundo vive em constante conflito. O homem, no seu estado de natureza, ele era mau. E o contrato social como formação da comunidade humana que retira o homem de seu estado de natureza. Então, a grande preocupação que Hobbes tinha era de tentar entender como o homem se comportava, como o homem vivia na ausência desse estado. E fez com que o homem sentisse a necessidade de criar esse estado. Por quê? Porque ele sentiu essa necessidade. Como é que passa para o lado, meu Deus? Pronto.
Então, surge, então, o contratualismo. O que é o contratualismo? É a teoria que explica como a sociedade se organizou como Estado. E o que é o contrato social? Como o professor disse, o contrato social é a sociedade que cede sua liberdade em troca de segurança, a qual é cedida pelo Estado. Eu vou ceder minha liberdade, minha capacidade de autogoverno, de julgar minhas próprias ações para uma pessoa superior que vai ter o controle de tudo. Então, para Hobbes, o homem é mau e egoísta. O homem nasce mau e somente o contrato social é possível de viver em sociedade. Calma, que eu quase quebrei o meu fone agora. Então, o homem nasce mau e o homem, ele sempre vive em constante conflito. Tudo era um caos. E com o contrato social, meio que impôs a civilidade, o bem-estar em sociedade. E para Hobbes, o Estado absolutista seria o único capaz de respeitar o contrato social e garantir a ordem e a paz na relação entre os indivíduos. Então, como eu disse no primeiro slide, no primeiro ou foi no segundo, Hobbes, ele era altamente absolutista. Ele acreditava que o poder deveria ser centralizado em uma pessoa. Por quê? Porque se fosse, que no caso é a monarquia, né? Que se fosse centralizado em várias pessoas, ia trazer uma insegurança política. Por quê? Porque ele vai dizer que o homem sempre está em busca de poder. O homem sempre tá em busca de procurar ser melhor do que o outro. Ou seja, ia trazer uma insegurança. Então, para ele, só um poderia mandar em todo mundo, que no caso era o rei monarca. Aí ele vai ilustrar esse absolutismo monárquico com o quadro Leviatã, com essa obra Leviatã. E vocês vão perceber que cada parte dessa obra tem o seu significado. Então, a gente tem o quê? A gente tem a coroa, que representa o sistema político defendido por Thomas Hobbes, que era a monarquia. A coroa também é usada para fazer alusão ao líder monarca. A espada simboliza o exército, a segurança e uma das justificativas para a formação do absolutismo. A gente vai ver que a maneira que Hobbes pensava como surgiu o Estado, ela era imposta. Por isso, do exército. Por isso que ela é uma justificativa para a formação do absolutismo. E aí a gente vai ter o cetro, que ele representa o poder soberano do monarca. Ou seja, o monarca tinha o poder executivo, o monarca tinha o poder legislativo, judiciário e econômico. O corpo é composto por pessoas. Se vocês verem com mais atenção, cada parte do corpo dele tem um monte de gente, um monte de pessoinhas. E, segundo Hobbes, o governo absoluto havia sido estabelecido pelo próprio povo. E o seu tamanho, se você vê, a cidade é bem menor do que a representação do rei monarca. Então, o seu tamanho, ele simboliza a sensação de sua autoridade, da monarquia alcançar todo o território nacional. Cadê? Então, aqui é o resumão. Thomas Hobbes, ele era absolutista, como eu falei para vocês. Ele era justnaturalista também, ele buscava a justiça, a verdade, o que é certo na natureza. Para ele, a delegação de poder é imposta. Se lembra que eu falei para vocês do exército, de que foi um dos principais responsável para surgir o absolutismo, porque essa delegação de poder foi imposta. E o objetivo da criação do Estado é para preservar a vida. Aí é aquilo do... Calma aí. Aí tem uma frasezinha de Thomas Hobbes para encerrar, que diz que se não haver o controle, todos ficam contra todos. Então, resumidamente, Hobbes,
ele é um contratualista que diz que o homem é o lobo do homem, ou seja, o próprio inimigo do homem é o próprio homem. Então, ele diz que tudo, o homem vivia de maneira selvagem, ele era mau e egoísta, só pensava nele mesmo, e o contrato social, que é eu cedo minha liberdade de autogoverno, para um rei monarca, que é no caso do Hobbes, ou para o Estado, no caso dos outros pensadores, eu cedo isso para o Estado, e o Estado retribui com segurança, certo? E também com aquilo que o professor disse, que somente ele vai poder julgar o que é certo e o que é errado, somente ele tem o direito de punir. E deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Enfim, aí, ou seja, ele era mau, e com o Estado, depois do contrato, ele conseguiu ser civilizado, dele conseguir viver em sociedade. Eu acho que basicamente foi isso. Alguém tem alguma pergunta? Eu vi que tem 19, meu Deus do céu. Não, mas nem todas são perguntas não, Benquinha. São algumas coisas eu explicando. Sim. Vê aí se quer responder alguma coisa. Tem alguma pergunta? Calma. Eu tô perdida. O homem é o lobo do homem. Estão te pedindo aí para explicar. O Luiz Eduardo, vai vendo aí, que já eu volto. Vou desligar meu microfone de novo. Senhor. Carlos Fonseca, é o Hobbes da frase: o homem cedeu a liberdade para ganhar a vida? Sim. Isso, para ele, o contrato é justamente para preservar a vida e a vida em sociedade. Se eu pulei alguém, me avisem. Aí o Cidinho. Obrigada, Ana Luísa. Obrigada, Lucas. Delegação de poderes é a parte do... Calma aí. Vala, meu Deus, estou entrando no WhatsApp. Pronto. É aqui, ó. Essa parte do cetro, né, que tu tá perguntando? Ô, Luiz Eduardo. Sim, né? A característica de um sistema absolutista, você já sabe, absoluto. Ele tem tudo, ele tem todos os poderes em um só. Ou seja, enquanto que a gente aqui é tudo separado, executivo, legislativo e judiciário. O legislativo, como é que fala? Uma quantidade de pessoas cuida do sistema legislativo, outra quantidade de pessoas cuida do sistema executivo e outro do judiciário. Aqui não, aqui é absoluto. O rei tem poder absoluto, ou seja, ele tem o poder executivo, ele tem o poder de criar leis e ele tem o poder de julgar as pessoas. E também o poder econômico, que na época era muito presente. Calma. Tô tentando não me perder. Por isso que agora eu sei como é que os professores pulam as minhas perguntas. Porque, meu Deus do céu. Deu para entender, Luiz? Me fala aí, se não deu. Explica de novo. Sim, vou explicar. Eu vou explicar tudo, então, tá bom? Vou explicar tudo direitinho. Então, a representação do rei monarca tem a coroa. Tipo assim, é uma figura que representa tudo de característica do absolutismo monárquico. Então, a gente tem a coroa, que representa o sistema político, que era o quê? Que era a monarquia, ou alusão ao líder monarca. A espada, que significa o exército e a segurança, uma das justificativas para a formação do absolutismo.
Porque se lembra, esse tipo de contrato foi imposto na sociedade. O cetro, que representa o poder soberano do monarca, absolutista, que é o quê? Que ele tinha todos os poderes em seu domínio, que era o executivo, o legislativo, o judiciário e o econômico. Então, ele tinha poder sobre tudo. Ele não tinha que pedir a opinião de ninguém para aplicar qualquer coisa, para criar uma lei, para julgar uma pessoa. Não, o poder dele era absoluto. O corpo, que é composto por pessoas, que significa que o poder real, segundo Hobbes, o governo absoluto havia sido estabelecido pelo próprio povo e o seu tamanho, que é para dar uma ideia de proteção de todo, se lembra daquela parte da segurança? Então, para dar uma ideia de proteção para todo o território nacional. Deixa eu ver mais aqui. Tururu. Deu certo. Isso, Sara. Ele era naturalista. Como eu falei aqui para vocês no slide. Calma aí. Eu pulei. No slide tem dizendo aqui, ele era justnaturalista, ou seja, ele buscava pela justiça, a verdade, o que é certo na natureza. Ele era bastante racionalista. Isso, Pedro. Eu acho que já foi. Eu pulei alguém, tipo assim, alguma pergunta. Eu acho que foi. Enfim, gente, muito obrigada. Sidney, no final, quero tirar uma foto contigo. Tipo assim. Show, Bianquinha, maravilha, foi muito bom, vou bater palma aqui, depois eu te falo no privado aí como é que foi, muito bom aí, você tá vendo seus colegas todos elogiando, foi muito legal agora. Turma, a gente vai... A gente vai discutir agora, aí, Bianquinha, se quiser bater foto, depois a gente bate, como é que quer fazer isso? Se quiser, ou então todo mundo aparece no final da aula, a gente bate, e aí depois eu bato todo mundo liga os microfones e bate palma. Show. Dá tempo da menina passar um reboco na cara, viu? Igual o que eu fiz. Pra tirar uma foto no final. Dá tempo aí, eu vou botar meu boné, porque o cabelo aqui não tá ajudando muito, não. Vou até fazer assim, ó, pra vocês não verem tanta desgraça. Show. Turma, eu vou sair aqui, viu? Vou desligar a câmera. Perfeito, Bianquinha, parabéns, viu? Foi muito bom mesmo. E assim, foi o tempo certo, na medida certa, porque é bom que a gente tem tempo para discutir algumas coisas de Hobbes. E também os outros monitores acredito que vão fazer nesse sentido. Eu vi aí muitas perguntas bacanas. Antes de eu fazer sempre a retrospectiva que eu faço e trago, eu queria falar, eu adoro, sério mesmo, quando vocês pegam matéria de outra disciplina e traz para a nossa. E isso é muito importante porque, como vocês devem ter visto em ICD, o direito é uma ciência una. Então, quando a gente compartimentaliza o direito, é só porque a gente está no modelo cartesiano de ensino. E o modelo cartesiano de ensino, que vem de Descartes. E Descartes, ele é um dos filósofos chaves do início da filosofia moderna. Então, a gente inicia a filosofia moderna com obras como O Elogio da Loucura. Pessoal, cada vez mais eu me divirto com aquele livro. Ela veio falar que a gente deveria a Elogio da Loucura, né, de Erasmo Rotterdam, que é o que eu estou lendo agora, eu falei com vocês na aula passada. Rapaz, eu dei gargalhada, olha a comédia. Ela dizendo, a loucura, né, que é a Elogio da Loucura, ela se auto-elogiando, dizendo que ela é a imperatriz da humanidade, falando de ingratidão, que nós somos muito ingratos com ela. Mas ela falando que toda e qualquer coisa que existe é graças a ela. Então, que a gente deveria agradecê-la. Como assim? Então, por exemplo, ela diz que o que move o ser humano a criar as coisas, para criar obras de artes, criar, por exemplo, um iPadzinho desse, como esse, é a vontade dele de se perpetuar, a vontade dele de aparecer, de ter vida infinita. Só que é uma loucura, porque todo mundo sabe que a gente vai morrer. Aí ela falando, se não fosse eu, loucura, na cabeça dessas pessoas querendo perpetuar o seu nome,
vocês não tinham várias coisas como um iPad, como esse computador. Rapaz, é muito legal, né? A loucura se auto-elogiando, dizendo que dizendo que tudo que a gente conhece, tudo que a gente tem, né, é por conta dela. É um barato. Sim, aí como eu estava falando para vocês, Descartes, ele foi um dos filósofos que é considerado como o marco inicial da filosofia moderna. E Descartes, ele tinha sempre ele criou um método de estudo, e nesse método do estudo ele diz assim, vamos compartimentalizar cada assunto para depois a gente entender o todo. E vocês estão imersos numa matriz curricular que segue um sistema cartesiano de ensino. Vocês vão entender as pequenas partes do direito para depois vocês entenderem o todo. Então, quando você vê direito civil separado do direito constitucional, assim, próximo mês você vai fazer cadeira de quê? Próximo mês você vai fazer cadeira de direito penal, de direito civil, de direito constitucional, ou seja, é o direito compartimentalizado. Eu sempre tento trazer para as disciplinas a interdisciplinariedade, para o aluno perceber que quando ele estuda direito civil ou direito penal, ele está estudando a mesma coisa. Então, se eu estudo direito civil, por exemplo, eu estou estudando um braço do direito. Se eu estudo direito penal, eu estou estudando do outro braço do direito. Mas é tudo a mesma coisa. Então, quando a gente compartimentaliza para depois entender o todo, isso é o sistema cartesiano, que foi criado por Descartes, que é o filósofo inicial da filosofia moderna. E por que eu estou voltando a Descartes? Primeiro, porque é interessante vocês saberem que ele é o ponto inicial da filosofia moderna, é um dos filósofos iniciais que resgata os valores clássicos, né, da antiguidade clássica. E Descartes, ele disse isso, né, que a gente deve estudar as pequenas partes para depois entender o todo. Coisa que, por exemplo, a medicina já está saindo desse sistema cartesiano de ensino. Se você vai fazer uma faculdade de medicina lá na Unifor, por exemplo, ela é modular. Ou seja, num semestre você vê um órgão, por exemplo, o pulmão. Aí dentro que você vê o pulmão, você vê todos os sistemas que chegam ao pulmão. Então, nervoso, linfático, hormonal, tudo. Ou então vê uma doença. Já não é mais só sistema endócrino, depois compartimentalizado, sistema não sei o quê, sistema hormonal. Não, já não é mais como era antigamente. E o direito ainda ele continua compartimentalizado porque é o ideal ainda para que o aluno entenda. Só que o problema desse modelo cartesiano de ensino é que a gente esquece muitas vezes que o direito é uno. O direito é uma ciência. Então ele é uma ciência e é uma ciência que é unificada. Então quando você estuda, quando você diz assim, eu gosto de direito civil, mas não gosto de direito penal, o que você está falando para mim é o seguinte, eu gosto do meu braço, mas não gosto do outro braço. Mas você compõe o seu corpo todos esses dois braços. Então, o direito é uma coisa só. E aí eu adoro quando o aluno traz coisas de outras matérias, né, de outras cadeiras, de outras disciplinas para a minha. E eu, enquanto professor, sempre procuro fazer muito isso. Se vocês forem meus alunos de penal e processo penal mais na frente, vocês vão notar que eu sempre pego do civil, do constitucional, para o aluno não perder de vista que o direito é uma coisa só. E aí, acho que foi o Luiz que perguntou se ele era naturalista, não lembro quem foi, peraí. Pronto, foi o Edmilton. O Edmilton perguntou, ele era positivista? Aí a Sara, muito bem, eu esperei a Bianquinha responder, mas eu acredito que seja uma coisa mais além, né? E a Sara foi muito bem, falou, ele era naturalista. Aí a Bianquinha foi depois respondeu que ele era realmente focado no naturalismo. É assim, o que é o direito natural, o que é o direito positivo? Quem é mais para o justnaturalismo, que vocês estão estudando em Introdução à Ciência do Direito, justnaturalismo, positivismo, pós-positivismo, que é o que a gente está vivendo hoje, no caso do justnaturalismo, ele acredita num direito natural. Ele acredita que as coisas vêm do direito natural. Que direito natural é esse? Pode ser o cosmos, pode ser uma magia negra, pode ser alguma coisa que venha da natureza. E Hobbes, como ele defendia muito a monarquia e o absolutismo, geralmente, para não dizer 100% das vezes, mas geralmente quem defende a monarquia, o absolutismo, defende também o justnaturalismo, defende também o direito natural. Pois é, o Lincoln tá falando, até em ICD pegava, né? Mas, pois é, ICD é que eu fazia mesmo. Lincoln, e aí, cara, tudo bom? ICD é que eu pegava mesmo, é porque ICD é muito fácil você relacionar com o direito todinho. E aí, exatamente o que a Sara tá falando, porque ele
quando você é monarquista, quando você é absolutista, você tem que justificar por qual direito um homem só tem o direito de governar todos. E ele puxa em qual sentido? Dizendo assim, olha, o homem é mau. Não foi, eu até escrevi aí para vocês, uma frase que define muito Hobbes, o pensamento dele é que o homem é o lobo do próprio homem. Então o homem é o lobo do próprio homem. O homem, no estado de natureza, ele é ruim. Preste atenção no pensamento de Hobbes. O homem, no estado de natureza, é ruim. O contrato social é esse trato do povo com o Estado. O povo de segurança. Então, o povo cedendo para o Estado ganhando direitos, mas também tendo dever para com o povo, esse contrato social, para Hobbes, é justificado como? O homem é ruim por natureza, é mau por natureza, o homem é o lobo do próprio homem, então tem que haver um contrato social, onde nesse contrato social, o monarca, que aí ele tem direito natural de ser monarca, por que ele tem o direito natural de ser monarca? Porque o homem, no estado de natureza, é ruim. Então, por esse estado de natureza, nós sermos pessoas ruins, o direito natural confere a uma só pessoa, ao monarca, o direito de governar todos os outros. Então, por isso que Hobbes é muito mais inclinado para um viés naturalista do que para um viés positivista. Contudo, é difícil haver alguma pessoa que critique, assim, que deixe de dizer que Hobbes foi importante para o direito positivo. Porque Hobbes também criticava muito o direito positivo, que é o direito feito pelos seres humanos, que são as nossas leis, a nossa Constituição Federal. Então esse é o direito positivo, o direito que está escrito, né, que está positivado. E aí Hobbes, ele ajudou muito a fomentar e a desenvolver o positivismo. Por isso que é uma discussão delicada, exatamente porque a gente tem mania de colocar tudo na caixinha, né? E eu já disse para vocês, nem tudo é na caixinha. Enfim, nem tudo, acho que quase nada é na caixinha, na realidade, mas pra gente é mais fácil entender se a gente colocar na caixinha que é isso. Enfim, nós somos seres humanos, é assim mesmo, nós somos limitados, né? Então é assim mesmo. O fato é que, para Hobbes, se você puder considerar o que ele foi prioritariamente naturalista. Pessoas que defendem a monarquia geralmente são naturalistas, porque eu, governante, monarca, rei, vou ter o direito natural de governar todos vocês. E é isso o pensamento de Hobbes. Só que ele foi importante também para o positivismo. Então foi show a pergunta, a Sara, o Edmilton, todo mundo que participou, show essas perguntas sobre isso. E aí, turma, eu queria até conversar com vocês sobre a minha opinião, já eu leio aqui. Aí travou? Vala, travou. Pronto, tô me vendo. Já voltou normal, era só a imagem, eu acho. Que estranho. Enfim, não sei o que aconteceu. Sim, turma, eu queria até discutir com vocês que quando eu leio Hobbes, para mim, ele é muito contraditório. Eu vou te dizer por quê. Porque pensa comigo. Ele diz que o homem é ruim por natureza. Ou seja, no estado de natureza, nós somos ruins. Se a gente não tivesse estado aqui, o que é que estava acontecendo? A gente estava matando uns aos outros. Sabe o Walking Dead? Pronto. Aquilo é estado de natureza total, o Walking Dead. Então, as pessoas ali em Walking Dead, eles têm uma inclinação mais para Hobbes. Por quê? Porque você vê que a galera ali, pelo menos na sua maioria, é muito ruim. É cada um por si. E é isso que Hobbes pensava. Que é cada um por si, que a gente é ruim. Só que eu fico pensando se o ser humano é ruim, e ele fala, o ser humano é ruim no estado de natureza. Para controlar essa maldade do ser humano, tem que ter, necessariamente, um monarca para controlar essa maldade e, em troca desse poder absoluto que o monarca vai ter, ele vai dar segurança para a gente. Só que, veja, se a gente é ruim no estado de natureza e precisa uma pessoa, que é o monarca, controlar a gente, esse monarca também é ruim. Porque esse monarca, quer queira, quer não, ele em si vai estar no estado de natureza. Sabe por quê? Porque quem é que manda no monarca? Quem é que impede o monarca de fazer as atrocidades que ele faz? Então, o monarca, no meu ponto de vista, de acordo com Hobbes, eu acho, e isso é minha humilde opinião, e todos nós somos filósofos, eu já conheci isso com vocês, filósofo é você raciocinar, não significa que eu estou certo, mas significa só que eu estou discutindo com vocês que para mim é contraditório, a partir do momento que Hobbes toma o homem é o lobo do próprio homem, o homem é ruim por natureza, e ele diz que é um homem tem que controlar a todos os outros para os outros não serem ruins.
E quem garante que esse homem está controlando a gente, ele não é ruim? E aí você vê os exemplos das monarquias, né? Porque o monarca, ele em si, ele vive quase que no estado de natureza porque ele faz o que quiser. E eu já indiquei, por exemplo, para vocês, uma série chamada Império Romano, do Netflix, que é incrível. 3 temporadas bem pequenininhas, muito boas. Então, assim, eu acho um pouco contraditório o que ele está falando. Deixa eu ver se eu passei aqui. A Sara falou, acredito na divindade do monarca. Aí o Pedro diz assim, o Lincoln, as pessoas mostram sua verdadeira identidade, né? Aquela frase que dizem, não lembro de quem é. Quer conhecer um homem, dê poder a ele, que aí você conhece ele. É o que a gente está vendo, né? Então, o Pedro está falando assim, eu acho que quando ele se coloca na posição de monarca, ele também fecha um contrato, tipo isso. Não, é isso mesmo, só que para mim é contraditório como é que uma pessoa que é ruim, já que ele considera todos os seres humanos ruins, como é que uma pessoa é ruim, vai controlar um monte de outras pessoas para trazer segurança, para controlar essa nossa maldade? Para mim não faz muito sentido. Aí a Annalisa está falando assim, realmente, de certa forma, muitos reis não tinham responsabilidade jurídica, cometiam crimes e não eram punidos. Exatamente, ele fazia o que é. Enfim, esse é o meu posicionamento sobre o pensamento de Thomas Hobbes, mas só para fazer um resgate aqui. O que é que a gente está estudando? Dentro da filosofia moderna, iniciou-se a filosofia política, que até hoje é muito desenvolvida. A filosofia política, ela discute leis, virtudes, ética, discute também esse contrato social. E para a gente do direito, é essencial que a gente entenda os contratualistas. Você vai voltar a falar sobre os contratualistas em filosofia do direito. E lá na filosofia do direito, vocês vão aprofundar até ainda mais, mas vocês vão voltar a falar de Hobbes, de Montesquieu, de John Locke, de Rousseau. O fato é que a gente, nessas 3 aulas, quinta, que é hoje, terça e quinta da semana que vem, o que eu quero que vocês entendam é o que cada um desses 3 principais contratualistas pensavam sobre o contrato social. Então, basicamente, o contrato social é um garantia, ou seja, o povo origem ao Estado. Então, o Estado que a gente vive hoje, essa confusão que está, legislativo, executivo, judiciário, essa confusão que está, como é que ele surgiu? É isso que esses contratualistas vão começar a justificar. As bases teóricas desse contrato social. Para Hobbes, se não tiver Estado, a gente está no estado de natureza. Estado de natureza é o Walking Dead, cada um por si. E o lobo é o próprio homem, é o lobo do próprio homem. O homem é o lobo do próprio homem, para Hobbes, de maneira que para Hobbes, já que o homem é o lobo do próprio homem, para Hobbes simplesmente precisa mate. E para o homem não se matar, para Hobbes só dá o absolutismo se for a monarquia, que é o único poder, que é a única forma de você controlar a maldade humana. E para Hobbes, turma, quando a gente discute contrato social, a gente discute muito propriedade privada. Então, por exemplo, eu mostrei para vocês o meu iPadzinho. Esse iPad é meu, é minha propriedade privada. Esse celular é meu, é minha propriedade privada. A gente, quando discute os contratualistas, a gente discute também a propriedade privada. E como a Bianquinha falou, ela não falou diretamente propriedade privada, mas como a Bianquinha falou, para Hobbes, tudo era do rei. Ou seja, eu não tenho, a propriedade privada, de acordo com Hobbes, é do rei. Então esse celular não seria meu, essa cadeira não seria minha, esse computador não seria meu, essa mesa não seria minha, tudo seria do rei. Então, sempre quando vocês discutirem os contratualistas, procurem saber a origem do contrato social, procurem saber o entendimento daquele filósofo sobre a propriedade privada e procurem saber como era o homem no estado de natureza. Então, como é o homem no estado de natureza para Hobbes? O homem é mau, o homem é ruim. No estado de natureza, o homem é péssimo. O homem é o lobo do próprio homem, para Hobbes. O que é que ele diz sobre o contrato social? Que o contrato social foi feito monarquia ou absolutismo. Que aí ele é muito inclinado para o justnaturalismo para justificar o direito do rei de comandar todo mundo. E o que é que ele diz sobre propriedade privada? Não existe. A propriedade de tudo que está no reino, inclusive das esposas, é de quem? Porque lembre que, vocês vão estudar muito isso em História do Direito, que principalmente no Código Civil de 16, por exemplo, existia uma superioridade do homem em relação à mulher, o que é ridículo. Mas o homem, por exemplo, no Código Civil de 16, falava de pátrio poder. Então era o poder do pai sobre os filhos. Hoje a gente fala em poder familiar, que é o poder do pai e da mãe sobre os filhos menores. Então hoje existe uma igualdade jurídica maior entre homem e mulher.
Mas na época, tinha épocas, inclusive, que a mulher era tratada como objeto. E muito nessa época, inclusive, a mulher, ela era... Já abro aqui, toma para dúvida. Então, inclusive, a mulher naquela época era de propriedade de quem? Do rei. Então, é isso que ele pregava. Então, toda vida que a gente for na próxima aula falar sobre, por exemplo, John Locke, com a Manuzinha, aí eu vou deixar bem claro, para Hobbes assim, para Locke assim. Depois, quando a gente for falar com o Felipe sobre Rousseau, a gente vai ficar bem claro para esses 3 pontos. O homem no estado de natureza, a origem do contrato social, como é que ele funciona, e a propriedade privada, ficar claro na cabeça de vocês. E quem ligou o áudio vai poder falar. Deixa eu só ver aqui. Realmente, Pedro, pois é, não fica claro. Pois é, o Eduardo falou, acaba sendo um despotismo, né? O Bruno, nem acima do monarca, eu acho. Pois é, isso que eu estava conversando com você. Do meu ponto, ele vive no estágio de natureza. E se ele vive no estágio de natureza, em relação ao que ele quer fazer, ele vai ser mal, vai continuar mal. Aí travou de novo, minha gente. Professor. Eu vou só tentar trocar de internet, turma. Se eu sair de roteador, se eu cair, você... Pronto, troquei e não caí. Pode falar, quem ia falar? Professor, aqui o Bruno. Quem é que julgava os crimes cometidos pelos monarcas? Não tinha. Dependendo do caso, se você for lá para o Império Romano, aí no Império Romano já tinha o Senado. E a estrutura do Império Romano tinha o imperador, que era o rei, tinha o Senado e tinha um cônsul. Mas o imperador ele tinha poder de atravessar as leis na frente de todo mundo. Ele virava o absoluto, né? Então, em tese, quem julgava o monarca seria o Senado. Isso no Império Romano. Mas, assim, a bem da verdade, o monarca não era julgado por ninguém. Ou seja, por isso que eu estou dizendo que o monarca, como ele não era julgado por ninguém, como não tinha, ele matava, como não matava ao léu, assim, como não tinha nenhum tipo de punição para ele, era como se ele vivesse no estágio de natureza. Tá dando para entender? Aí a Marusca está perguntando. Pode falar, Bruno. Professor, não é o Bruno, é outra pessoa. Professor, até as propriedades da igreja eram do rei? Pronto. Aí, em tese, na teoria, sim, era do rei. Contudo, lembra daquela simbiose que existiu principalmente na Idade Média, que a gente conversou, entre Estado e religião? Pois é, aí o rei, para se manter no poder, aí a gente começa a falar dos déspotas esclarecidos, né? O rei, para se manter no poder, ele fez um pacto com a igreja, e aí nesse pacto com a igreja, ele respeitava os bens da igreja. Não é à toa que a igreja ficou tão rica, exatamente muito na Idade Média, onde existia essa simbiose, onde o Estado era considerado não laico, que existia essa simbiose entre o Estado e religião. Então, em tese, tudo era do rei. Então, para Hobbes, inclusive, a propriedade privada não existia. Tudo era do rei. Tudo, inclusive os bens da igreja. Contudo, na prática é diferente, né? Vocês vão aprender muito isso no DVC. Uma dica que eu dou para vocês é quando escolherem os professores, a maioria dos professores da Unifor são muito bons. Mas, assim, tentem escolher principalmente professores que tenham prática, tá bom? Porque tem professores, acho que na Unifor nem tanto, mas tem professores que são muito bons na teoria. Acontece que no direito, a teoria é diferente da prática. Se você for meu aluno de processo penal, pode perguntar, qualquer aluno meu de processo penal. Assim, ó, na teoria é assim, na prática, os números mostram isso, aquilo outro. Então, assim, o direito, na teoria, era para ser desse jeito. Então, na teoria, tudo era para ser do rei. Contudo, na prática, o rei queria se manter no poder. E quem é que doutrinava as pessoas, quem é que alienava as pessoas, era muito a questão do pensamento da igreja. E aí, por isso, o rei respeitava essa propriedade privada da igreja. Muito boa pergunta, inclusive. Não sei quem fez, porque não se identificou. Se não entendeu, pessoal, pode ligar o áudio e perguntar à vontade. Pode perguntar no chat ou pode ligar o áudio. Eu espero que tenha parado de travar, tá bom? Travou a imagem de novo. Aí, sim, a Maru está falando. Seria pela associação de Deus, direito divino com a justiça? Sim, exatamente, que isso é o foco do naturalismo, né, do justnaturalismo, é buscar uma explicação no direito da natureza, que pode ser Deus, pode ser o cosmos, pode ser o sol, para justificar certos direitos. Aí Lucas, quem julgava era Deus. Pois é,
quem julgava no final das contas o monarca era Deus, mas Deus julgava? Aí a Ana Luísa está falando, o parlamento surgiu com a tentativa de controlar o poder dos reis depois, no caso, exatamente. Só que aí nem, muitas vezes, Luísa, a história mostra que não conseguia tanto controlar, não. Porque aí o rei fazia o que bem entendia, como sempre fez, né? Aí o Thiago está falando, professor, quem criou ou utilizou a primeira vez o termo o contrato social foi Rousseau? Não, cara. Quem utilizou pela primeira vez, dizem muitos que foi Maquiavel. Foi o primeiro que foi utilizar essa parte de contrato social, esse termo. Mas, assim, é história, né? História a gente nunca tem certeza se foi daquele jeito mesmo. E aí, Ana Luísa, é verdade, prof. Beleza. E aí, turma, gostaram da aula de hoje? Foi muito bom, né? Eu gostei. Bianquinha tá de... Ah, vamos bater a nossa foto. Show. Bianquinha, aparece aí pra gente bater a nossa foto. E aí, depois, turma, se vocês não se incomodarem e tiverem um tempinho, eu queria que todos vocês ligassem a câmera, depois que eu bater essa foto com a Bianca, pra gente bater uma foto todo mundo juntos. Se vocês... Foi a Bianca. O monitor, turma, é um professor em formação. Então, eu tenho 4 monitores. Os 4 monitores eu tento dar todo apoio para daqui a pouco eles estarem desenrolados aí como professores. Eu nem dou tanto apoio assim, eles já se garantem. Né? Ana Luísa tá de pijama. Tem problema não, esconde um pouquinho. Cadê a Bianquinha? Tu tá aí? Ou tu precisou sair? Vou me retirar, tenho foto no CC com ele. Ana Luísa. Eu também tô de pijama. Cartaz. As Ana Luísas de pijama. São as que detonam aqui na filosofia. E aí, Bianca, eu acho que a Bianca saiu, né? Poxa, que pena. Mas enfim. Eu tô aqui. E cadê tu, mulher? Já bateu a foto? Aí, Sidney. Eu tô aqui. Bate a foto, Cadê o mulher. Felipe? Aparece, Felipe. Como é? Vai. Será que deixa eu falar? Aparece aí pra vocês? Ó, Tô aparecendo. pronto, a Bianca tá aparecendo. Vai. Bora, Felipe, meu Deus. Tô aqui? Vai. Deu certo? Deu não, tirei já. Pronto. Aí, turma, eu vou botar o layout aqui para todo mundo. Liguem as telas de vocês para a gente bater uma foto bem bonita. Aí eu vou dar o layout Vai, aqui. todo mundo. Quem tiver de pijama, aparece só a cabeça. Pronto, só a cabeça. Vai, galera. Pra gente bater uma foto bacaninha. Se tiver escuro, bota um flash. Galera, liga aí o... Três alunos Vai pode, aparecer com certeza. bem... Quase não vão aparecer, sério. Juro por Deus, quase não vão aparecer. Vai, turma, liga aí as câmeras. Isso. Pô, bonito. Olha aí, Ana Luísa Bora, Salles. Dudu. Cleide Pison. Cadê Vai, o turma. Igor? Ó, o Luiz ligou. O Enzo, bora, Enzo. Bora, Paulo, Edmilton. Vamos, galera. A Ana Luísa tá vendo. Pinheiro, quero você aqui. O Paulo José tá mostrando o telhado. Vai dar certo, Marúcio, viu? você Dessa com vez. certeza. Paulo José, liga. Vamos, galera. Ixi, cadê, galera? Preleção aí, rapidinho. Só pra gente bater uma foto bacana. Isso, ó, o Edmilton tá aparecendo. Muito bem, Edmilton. Show de bola, cara. Quem aparecer na câmera é um ponto, viu? Também tá aí. Ainda estão na cama. Pronto, ó, o Eduardo apareceu. A galera tá ajeitando. Galera, todo mundo vai ficar tão pequenininho. Um ponto da vida, um ponto da vida. Um ponto e aí vocês vão pedir à professora de sociologia, Mariana. Diga assim, o professor de ciência disse pra você dar um ponto pra ele. Diga não, tô brincando. Bora, galera. Falta alguns, mas eu vou bater assim. Vai, sorriam. 1, 2, 3. X, galera. X de novo, vai. Boa. Vou passar no grupo, galera. Show de bola. Monitores, querem as fotos? Tá bem. Boa, acho que tá bom. Até mais. Pois, galera, então é isso. A gente se vê na terça-feira que vem, tá bom? Tudo de bom. Beijão, galera. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.